Alô, Vaguinho. Aí, que nós trocou e tem uma pauta aí, não? Vai ter que colocar. Não vai ter o projeto, não vai ter o projeto, só tirou aqui. Tá. Sob a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro aberta a reunião. Gostaria de convidar nosso querido bispo, Dom José Aristeu, a fazer parte da nossa mesa. Recebeu uma. Nós três a mesa. Convido também o senhor prefeito Fernando Cabral. Quero também convidar o deputado estadual Antônio Carlos Arantes a fazer parte da mesa. Convido a todos os presentes para que, em pé, possamos ouvir o hino nacional brasileiro, que será executado pela nossa querida banda do 7º Batalhão.
Gostaria também de convidar o coordenador da Comissão Diocesana para o centenário, que é o Padre Ameorino da Silveira Barbosa, para fazer parte aqui da mesa conosco. Tá bom. Solicito a senhora secretária, vereadora Rose Delegada, para fazer a chamada dos vereadores e vereadoras. Bom despacho, 28 de maio de 2018. 15ª sessão ordinária. Vereadores: Anderson do Gás. Presente. Fernando Branco. Presente. Dr. Fernando Pediatra. Joyce Quirino. Presente. Marcelão. Presente. Marquinho. Sessão Queiroz, ausência justificada. Doutora Rose Delegada, presente. Vital Guimarães. Presente. Coloco em discussão a ata da 14ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bom Despacho, lida durante a reunião conjunta das comissões permanentes desta Casa. Ata aprovada. Solicito à secretária fazer a leitura das correspondências recebidas. Bom despacho, 25 de maio de 2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Vital Guimarães. Assunto: justificativa de ausência. Senhor presidente, o nascimento do meu neto na capital mineira impede-me de estar presente à reunião ordinária de 28 de maio de 2018. Por essa razão, justifico minha ausência. Na mesma oportunidade, solicito-lhe que transmita a Sua Excelência, Reverendíssima, Dom José Aristeu Vieira, minha alegria ao ver essa Casa Legislativa homenagear nossa Diocese centenária. Feliz do povo que, como nós, pode contar com uma diocese atuante e que desperta em todos nós a fé. Portanto, receba antecipadamente toda a Diocese de Luz meus cumprimentos pelo centenário que se aproxima. Atenciosamente, vereadora Sessão Queiroz. Bom despacho ao excelentíssimo senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara. Agradecimento da moção de congratulação. Senhor presidente, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo vem respeitosamente agradecer a vereadora Rose Delegada, autora da moção de congratulação, pelo recebimento do evento Bom Despacho em Ação 2018 e aos demais vereadores que apoiaram em plenário. É gratificante para os servidores da Secretaria Municipal de Cultura ter o reconhecimento de todos os membros desta Eclésia Casa Legislativa, sendo que me apresenta para o momento, apresento a minha estima e consideração. Atenciosamente, Francisco Amaral Cardoso, secretário municipal de Cultura e Turismo. A Sua Excelência, o senhor vereador Vital Guimarães, presidente da Câmara Municipal. Dadas as devidas felicitações, viemos, por meio desta carta, lhe convidar para o evento em 3/6/2018, destinado ao Festival de Futebol e bem como a inauguração das arquibancadas no estádio Verde Vale, Campo do Recreativo. Este será realizado no endereço Rua Zé Luzia, número 135, bairro Colônia, Distrito do Engenho do Ribeiro, na cidade de Bom Despacho, a partir de 14 horas. Desde já, dizemos que sua presença é essencial para o sucesso de nosso evento. E ainda pedimos para que confirme esta através do telefone 37999520312 ou e-mail
chico.argentino@hotmail.com. Cordialmente, Márcio José da Silva, presidente Clube Esporte e Recreativo. A Excelência, senhor Vital Libério Guimarães, presidente da Câmara Municipal de Bom Despacho, comunica a alteração de tarifas sobre os serviços de esgoto. Senhor presidente, como é de conhecimento de Vossa Excelência, a partir de julho de 2018, a Copasa Minas Gerais iniciará a cobrança pelos serviços de esgoto tratado que vem prestando à população de Bom Despacho, Minas Gerais. Nesse sentido, encaminhamos anexa a comunicação que está sendo enviada a todos os proprietários, residentes e ou locatários beneficiados pela entrada em operação da estação de bombeamento Areias, com as informações sobre esse procedimento. Esclarecemos que a prestação dos serviços de esgotamento sanitário pela companhia está de acordo com a Lei Federal 11.445 de 2007 e com o contrato de programa assinado entre este município e a Copasa, conforme audiências públicas realizadas em 26 de agosto de 2009, além de aprovação pela Câmara Municipal em 21 de agosto de 2007, por meio da Lei Autorizativa Municipal número 2068 de 2007. Os valores das tarifas praticadas pela Copasa Minas Gerais são definidas pela Agência Reguladora dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, ARSAI Minas Gerais. Atenciosamente, Daniel Antunes Neto, gerente do Distrito Regional de Bom Despacho. Nesse momento, daremos início à nossa homenagem ao centenário da Diocese de Luz, momento que eu aproveito para cumprimentar todos os presentes, reverendíssimos sacerdotes, as nossas queridas irmãs, autoridades e todo o público. Agradecer de forma muito especial a nossa banda, que veio aí para abrilhantar ainda mais esse evento. Boa noite a todos, paz e bem. É com muita alegria que a Câmara Municipal de Bom Despacho presta esta merecida homenagem ao centenário da Diocese de Luz. Registramos a presença de Padre Patrick Samuel Batista, coordenador diocesano de evangelização, diácono Marco Túlio Gomes Pereira, diácono Rodrigo Carvalho Leão, Padre Almerindo da Silveira Barbosa, pároco da paróquia de São Sebastião de Lagoa da Pata, Padre Antônio Campos Pereira, vigário-geral da Diocese de Luz, Padre Queirol Reis de Paula, Padre Douglas Rodrigues Xavier, paróquia do Rosário de Bom Despacho, Padre Sebastião Fernandes Pereira, paróquia militar de Bom Despacho, Padre Denison Carlos Nascimento Costa, paróquia São Vicente de Paulo, vereador Aldair Paula Duarte, vice-presidente da Câmara Municipal de Luz, e nossas irmãs, filhas da caridade. A Diocese de Luz foi criada a partir do desejo da Igreja em se fazer presente, de modo eficaz, dinâmico e permanente no vasto território do Centro-Oeste mineiro. Criada em 8 de julho de 1918 pela bula do Papa Bento XV aos pontífices romanos, desmembrada da Arquidiocese de Mariana e da então Diocese de Uberaba, foi instalada em 10 de abril de 1921, com a chegada e posse do primeiro bispo diocesano, Dom Manuel Nunes Coelho. Após a instalação do bispado e redobrado esforço de Dom Manuel, o Arraial foi elevado à categoria de cidade em 7 de setembro de 1923, com o nome de Luz.
O bispado tem como padroeiro diocesano São Rafael Arcanjo. A catedral e o seminário diocesano são dedicados a Nossa Senhora da Luz, que também é padroeira do município de Luz. A pedido de Dom Belchor Joaquim da Silva Neto, segundo bispo diocesano, a então Diocese de Aterrado passou a denominar-se Diocese de Luz. Foram bispos da Diocese de Luz. Primeiro, Dom Manuel Nunes Coelho, 1921 a 1967. O segundo, Dom Belchor Joaquim da Silva Neto, 1960 a 1994. O terceiro, Dom Eurico dos Santos Veloso, 1991 a 2001. E o quarto, Dom Antônio Carlos Félix, 2003 a 2014. Atualmente, a Diocese de Luz é confiada ao pastoreio de Dom José Aristeu Vieira. A Diocese de Luz é formada por 53 paróquias e 2 regiões pastorais, distribuídas em 7 foranias, numa área de 24.990 quilômetros quadrados, e com uma população estimada em quase 470 mil habitantes, abrangendo 33 municípios. Segundo o levantamento pastoral realizado em 2018, a Diocese possui 623 comunidades eclesiais, sendo 350 urbanas e 273 rurais. O clero é formado por 93 clérigos. A presença da vida religiosa feminina na história da diocese é muito marcante. Conta com 7 congregações. Nestes 100 anos de caminhada como igreja diocesana, foram oportunizados os mais diversos modos de pertença, participação e desenvolvimento da missão dos fiéis cristãos, conforme as modalidades de organização, espiritualidade e atividades pastorais próprias de cada época. Foi na Diocese de Luz, através da iniciativa do seu bispo Dom Belchor e aprovação do Papa Paulo VI, que nasceu o Ministério Extraordinário da Comunhão Eucarística para os leigos, uma contribuição da Diocese de Luz para toda a Igreja do mundo. Hoje, ela conta com um significativo número de lideranças nas comunidades, pastorais, movimentos, associações e serviços, que enriquecem e dinamizam a vida de nossas paróquias. Caminhando na estrada de Jesus, celebramos um centenário de luz. Atentos à palavra do Pai e disponíveis ao serviço dos irmãos. Obedeçamos ao mandamento de nossa mãe: fazei tudo o que ele vos disser. Na alegria e simplicidade de nossa vocação e missão, sigamos em frente. Neste momento, passamos a palavra ao Padre Douglas, filho de Bom Despacho, vigário da paróquia Nossa Senhora do Rosário, para a saudação. Excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa Bom Despachense, senhor Vital Guimarães, na pessoa de quem cumprimento todos os senhores e senhoras representantes do povo que aqui exercem sua vereança. Excelentíssimo senhor prefeito municipal, senhor Fernando Cabral, saúdo também de modo muito carinhoso o senhor deputado Antônio Carlos Arantes e a sua equipe, que nos brinda com a presença nesta noite. Na pessoa dele, todas as autoridades civis, as autoridades militares, saúdo na pessoa do nosso tão querido Padre Tiãozinho,
que eu tenho me chamado de Tiãozinho e não de Sebastião. Na sua pessoa, saúdo todos os nossos queridos militares que aqui se fazem presentes. Enfim, saúdo também o excelentíssimo Acreverendíssimo Dominum José Aristeu Vieira, bispo diocesano de Luz, e na sua pessoa, senhor bispo, saúdo a todos os padres, religiosos, religiosas, agentes de pastoral e todo o povo de Deus, aqui e aqueles que nos acompanham pelo mundo inteiro, pelos meios de comunicação desta casa. Nesta noite especial, em que nos reunimos na Casa Legislativa para homenagear a Igreja de Cristo, presente na região centro-oeste de Minas Gerais, por meio da Diocese de Luz, quis a divina providência e os nobres, os caros vereadores desta casa, que eu ocupasse essa distinta tribuna, proferindo as palavras iniciais, em meu próprio nome, em nome dos cidadãos de bom despacho, em nome do clero. Afinal, tivis civitatis bom despachensis ego sum. Sou cidadão bom despachense, e diga-se de passagem, com muito orgulho de sê-lo. Também por causa de Cristo e por amor à Igreja, sou presbítero, incardinado a esta diocese, e recebi a graça de, após ordenado, ser servidor do meu próprio povo, de vir colher aqui, na minha terra, na minha cidade, as primícias do meu ministério sacerdotal. Hoje esta Casa Legislativa, em nome de todo o povo de bom despacho, presta esta homenagem à Diocese de Luz, que completa no dia 8 de julho próximo 100 anos. Também não por acaso, talvez por providência, também nesta semana, na próxima sexta-feira, 1º de junho, Bom Despacho completa 106 anos de emancipação. Somos povo de bom despacho, somos povo de luz. Queremos contar a nossa história e cantar as memórias do povo desta terra, que também é povo de Deus, sobre as armas da Igreja Lutiatina. A cidade de Bom Despacho, cidade chamada da Senhora do Sol, é praticamente contemporânea à história e à instalação da Diocese de Luz. Luz e Bom Despacho, ambos protegidos pela Mãe do Salvador e a ela dedicados. Lá, a Senhora da Luz, protetora e padroeira da cidade de Luz e de toda a diocese. Aqui, a Senhora do Sol, expressão carinhosa pela qual muitos conhecem Nossa Senhora do Bom Despacho, protetora e padroeira destas terras. Seja do Sol ou da Luz, títulos que denotam a fé do povo em Maria, que irradia seu Filho, ele sim, Sol de justiça e luz do mundo. Esse lugar nasceu sob a proteção da Mãe de Deus. Nasceu como expressão da religiosidade de um povo que, logo quando aqui chegou, ergueu uma pequena capela na hoje chamada Cruz do Monte, naquele tempo, a Rua do Céu, uma das colinas mais altas do nosso município. Ali, em torno daquela pequena igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Despacho, título trazido aqui pelos portugueses, começou esta cidade. Mas antes mesmo de ser erigido o município, ainda nos primórdios, a catolicidade aqui chegou e se enraizou. Seja pela presença e participação de muitos padres missionários que por aqui passaram, seja pela expressão de fé do povo, com as novenas, as devoções, e destaco o nosso reinado, que aqui chegou antes mesmo de sermos município, e até hoje engrandece a nossa região com os batuques, os cantos e a devoção de nossa gente à Virgem Maria. A primeira paróquia aqui sobre a proteção de Nossa Senhora da Conceição, em 20 de agosto de 1834, erigida por Dom Frei José da Santíssima Trindade. Alguns anos depois, sobre o governo paroquial de Padre Nicolau Ângelo Del Duco, conhecido por nós aqui popularmente como Vigário Nicolau, a vila, o arraial da Senhora do Sol, se torna município, por causa e grande influência deste sacerdote e da igreja aqui presente. Nestes mesmos anos, Padre Parreira preparava o arraial do Aterrado, construindo uma primeira catedral, a residência episcopal e organizando todas as coisas, para que, enfim, em 1918, efetivamente, o Centro-Oeste mineiro fosse agraciado
com a igreja particular do aterrado, hoje Diocese de Luz. Dom Manuel, primeiro bispo diocesano, imprime a sua marca missionária ao reunir os diferentes povos desta região em um espírito fraternal. Fez grandes coisas por nossas terras. Construiu uma nova catedral, o palácio, fez circular, naquele tempo era algo muito difícil, um pequeno jornalzinho com as notícias da região e da diocese e consolidou, firmou a diocese nascente. Em Bom Despacho, Padre Augusto, com seus parceiros, numa obra de grande trabalho e esforço, construiu a nossa belíssima igreja matriz, verdadeira catedral em beleza arquitetônica e expressividade religiosa, pelo trabalho árduo do povo, dos padres, do povo de Deus, aqui nas terras bondespachenses. Não poderia deixar de falar de Dom Belchor, que aqui viveu parte da sua infância, e nos seus poemas cantou as belezas de Bom Despacho, ao dizer sobre as colinas da Senhora do Sol. Teve grande apreço por estas terras, por aqui várias vezes passou. Encontrou aqui grande apoio para o seu governo na Diocese de Luz, sobretudo nas pessoas dos padres sacramentinos de Nossa Senhora, de modo especial no Padre Henrique Hess e em muitos outros que aqui doaram as suas vidas. Enfim, meus caros, a história da Diocese de Luz e a história desta cidade se encontram, construídas por homens e mulheres de fé, como o Vigário Nicolau, Padre Henrique Hess, Padre Vicente Rodrigues, Padre Robson, a Irmã Maria, filha da Caridade, que num apoio total ao povo do bairro São Vicente, construiu e foi apoio para esse povo. Padre Jaime Cansado, Padre Pedro Lacerda, Dom Valdemar, Irmã Áurea, cofundadora da Congregação das Missionárias de Santa Teresinha, todos nascidos em Bom Despacho, religiosos e religiosas. Como nós estamos no ano dos leigos, não poderia deixar de falar de muitos leigos que, por causa da fé, aqui também imprimiram suas marcas. De modo especial destaco Olegário Maciel, governador de Minas Gerais, nascido, homem de bom despacho, homem de fé. Enfim, hoje as colinas desta terra se alegram. Os nossos sinos se repicaram de modo mais festivo. As nossas preces foram mais agradecidas à divina providência por nos permitir fazer parte dessa história. Agradecemos aos nobres vereadores dessa terra por essa deferência e respeito à nossa história, a história de Luz, a história de Bom Despacho, a história da Igreja e do povo de Deus. E clamamos, lá em Luz, uma canção que é quase um hino nosso, cantado no dia de Nossa Senhora da Luz, diz assim: ó terra minha, terra da Mãe de Jesus, pede a Deus por nós, Nossa Senhora da Luz. Dia 31, dia de Nossa Senhora do Bom Despacho, nós aqui estaremos cantando quase a mesma coisa. De bom despacho tu és, patrona e titular, ó sempre por ti seja protegido este lugar. Assim, pedimos a Nossa Senhora do Bom Despacho, a Virgem da Luz, que abençoe a todos vocês, sobretudo nestes tempos em que parece que a luz está tão fraca ou quase se apagando, que os senhores vereadores, que os representantes do povo, que nós, todos nós, possamos nos comprometer com a nossa cidade, com a nossa diocese, com o nosso país. Somos cidadãos de Bom Despacho, da terra da Senhora do Sol, mas somos povo de luz, da Diocese de Luz. Sejamos luz, cada vez mais, discípulos missionários na estrada de Jesus. 100 anos já foram. Como viveremos os próximos? Que Deus nos ajude. Duque Narton, avancemos. Há muito a fazer. Obrigado. Registramos ainda a presença de Padre Antônio Carlos da Silva, chanceler da Cúria e vigário da paróquia São José de Bom Despacho, e Padre Márcio Antônio Pacheco, pároco da paróquia Nossa Senhora do Bom Despacho.
convidamos a banda de música do 7º BPM, regida pelo Tenente Paulo, e o público presente para homenagear a Diocese de Luz com a apresentação do Hino do Centenário, letra de autoria do Padre Marcos Vinícius de Paula e melodia de Luiz Expedito Calazans. Obrigada à banda de música do 7º BPM pela belíssima apresentação. Passamos a palavra ao excelentíssimo presidente desta casa para a entrega da homenagem. Para receber a homenagem, convidamos Vossa Excelência, Dom José Aristeu Bispo, da Diocese de Luz. Convido o senhor prefeito e o deputado Carlos Arantes para ajudar aqui a fazer a entrega de uma placa. Gostaria de convidar os senhores vereadores para a gente fazer uma foto junto aqui com o bispo. Faz a entrega lá e nós vamos.
Convidar também os sacerdotes presentes para fazer parte desse momento histórico aqui para a Câmara Municipal de Bom Despacho. As irmãs e o Aldair, vereador de Luz. Gostaria também de convidar o público presente, que quiser fazer uma foto aqui para aproveitar. Vamos marcar essa data. Aí, ao público presente, todos convidados. Agora os servidores da casa.
Dom Aristeu nasceu em São Gregório, município do Rio Vermelho, em Minas Gerais, aos 14 de julho de 1952. É filho de Manuel Gomes Pereira e Maria Romana Vieira. Ordenado sacerdote aos 13 de outubro de 1979. Nomeado bispo pelo Papa Francisco aos 25 de fevereiro de 2015. Recebeu a ordenação episcopal em 2 de maio de 2015 e tomou posse canônica como 5º bispo diocesano da Diocese de Luz, aos 14 de junho de 2015. Seu lema episcopal é o mesmo da ordenação sacerdotal: ungido para evangelizar os pobres. Passamos a palavra ao coordenador da Comissão Diocesana para o Centenário, Padre Almerindo da Silveira Barbosa. Ilustríssimos senhores vereadores, querido amigo deputado Antônio Carlos Arantes, prefeito Fernando Cabral, autoridades civis, religiosas e militares, irmãos e irmãs que se fazem aqui presentes, ao receber a notícia de que a Câmara Municipal de Bom Despacho homenagearia a Diocese de Luz pela celebração do seu centenário, dei-me conta de que esta Casa Legislativa possui um aguçado senso da realidade e sabe, de fato, ver as coisas como elas são. Porque, em se tratando da Diocese de Luz, há 100 anos caminhamos na estrada de Jesus, levando a boa notícia do Evangelho a todas as pessoas dos 33 municípios que a compõem, promovendo a justiça social, a fraternidade e fomentando a solidariedade entre os seus diocesanos. Trabalhos importantes e grandes feitos nunca são realizados por uma única pessoa ou por apenas os seus líderes. Sozinho não se consegue muita coisa. Por trás de um bispo, por trás de um padre, que por força da sua função aparece mais, há um verdadeiro exército de pessoas comprometidas com a mesma causa. Assim, esta homenagem é para toda a Diocese de Luz, com as suas 623 comunidades, seus movimentos pastorais, serviços e associações com seus respectivos membros. Esta homenagem é para os 280 funcionários de nossa diocese, que com seus serviços ajudam na evangelização. Esta homenagem é para todas as lideranças, de ontem, de hoje e de amanhã, que fizeram, fazem e farão a evangelização acontecer. Manifesto, portanto, em nome de todo esse povo, de todas as lideranças, de todos os padres e do nosso bispo diocesano, imensa gratidão aos nobres vereadores, pela sensibilidade e pela indicação para prestar esta homenagem à Diocese de Luz na celebração do seu centenário. Por fim, elevo uma prece a Deus, pedindo que não permita que a vaidade se apodere de todos nós, evangelizadores e legisladores, que possamos, juntos, caminhar na estrada de Jesus, na fidelidade a Ele
e a sua mensagem. Muito obrigado. Passamos a palavra ao bispo Dom José Aristeu Vieira. Fica à vontade, do jeito que você acha melhor. Eu vou falar daqui mesmo. Tá bom, obrigado. O senhor hoje é o chefe, o senhor fica na cadeira maior. Olha, o senhor vendo, o senhor notou. Minha cadeira é maior, então. Estou na cadeira de presidência. Obrigado. Muito bem. Então, também saúdo com carinho, com gratidão, desde já, todas as presenças. Então, sou deputado Antônio Carlos Arantes, sou prefeito municipal, Fernando Cabral. Onde ele está? Muito bem, muito bem. Também eu sou presidente da Câmara, Vital Libério. Senhores vereadores, cada um deles, então Anderson, Carlos, Fernando Aparecido, Fernando Lamounier, Joyce Martins, Marcelo Marilúcio, Marco Antônio Francelino, Rosemary Cássia dos Santos e o seu próprio Vital, que é o presidente, né? Muito bem. Então, assim como saúdo o seu vice-prefeito, Bertolino, e ainda saúdo nossos sacerdotes presentes, na pessoa do nosso vigário-geral, Padre Antônio Campos, e dos padres aqui, párocos, e trabalhando aqui em Bom Despacho, então Padre Márcio, Padre Denison, Padre Ivanildo, Padre Antônio Carlos e Padre Querol, assim como o próprio Padre Douglas, que discursou aqui duplamente, de lá e de cá, né? Representando a cidade e representando também a diocese. Nossas queridas irmãs vicentinas, os amigos todos que atenderam esse convite de estar aqui nesta homenagem, os trabalhadores da casa. Antes de qualquer coisa, gostaria de registrar meu agradecimento, renovando o agradecimento anterior a essa casa, porque quando fui eleito, eu recebi uma homenagem, uma placa bonita, uma acolhida por parte aqui dessa casa. Fiquei assim sensibilizado e agradecido. E até me fiz o propósito de vir um dia pessoalmente agradecer, mas a espera da oportunidade faz com que fique nas intenções. Mas ficou bem no coração esse agradecimento e esse reconhecimento. Muito bem. O Padre Almerindo já falou em nosso nome, o próprio Padre Douglas já também se expressou. Então, eu gostaria simplesmente de reforçar expressar essa gratidão profunda que sentimos no coração, uma alegria por esse gesto de amizade, de simpatia, de generosidade, de sensibilidade, como o Padre Almerindo já destacou, que por esta homenagem simpática, calorosa, e por essa nossa data centenária tão significativa. E eu também, como o Padre Almerindo e o Padre Douglas, ressaltaram os oradores, a chefe de cerimonial aí, nas suas introduções, que esta homenagem é mais do que uma simpatia, do que uma diplomacia, ela dá para perceber, um ato de reconhecimento, de carinho, de acolhida, de apoio
Então, o mesmo que já senti da parte do seu prefeito também, nas vezes que encontrei, as palavras pessoais de cada um, e agora formalizado nessa homenagem aqui, oficial e pública, esta bela relação, então, estabelecida. E vejo, então, justamente um ato de reconhecimento pela contribuição espiritual e social da presença, então, da nossa centenária igreja e arquicentenária aqui, inclusive, no próprio Bom Despacho, porque uma vida de igreja não começa com a diocese. O Padre Douglas dizia que disso antes, né? Então, toda uma presença e em parceria, evidentemente, com as entidades, com as pessoas de boa vontade que se empenham nas causas da comunidade, do bem comum, de todas as pessoas, das comunidades em todos os sentidos, social e religiosa, e etc. Então, aqui no Bom Despacho, gostaria de estar destacando justamente essa presença missionária da Igreja através dos padres sacramentinos, já de longa data, quase que contemporânea com a criação da diocese, e eles já estavam até antes mesmo atuando em outras áreas, uma presença então missionária que marcou e marca e continua marcando presença. Então nós queríamos destacar. E também como de padres diocesanos, como de Padre Pedro, que é um referencial tão bonito aqui nesta cidade. Então o Padre Almerindo já expressou, repito, mas eu gostaria de estar repassando esse agradecimento e pedir a Deus que abençoe os vossos trabalhos, que ilumine cada vez mais os vossos trabalhos e que possam, com a mesma ousadia, coragem, discernimento, prosseguir esse difícil trabalho a serviço do bem comum, nessa parceria evidente com as outras autoridades, com as outras entidades públicas, com, evidente, que o trabalho em comunhão resulta muito mais valioso para o bem comum, buscando, evidente, o enriquecimento das colaborações, dos carismas da comunidade. E, então, sobretudo nesse grande esforço, né, de criativo, de superação das dificuldades que sempre existem, existirão nesse atravessar da história. E aproveito, evidentemente, para pedir oração para o nosso país, que vive esse momento forte, difícil, ao mesmo tempo de esperança, como muitos assim já o veem, nós já o expressamos em outro momento, não é o caso de repetir aqui, para que esse momento fortaleça nas nossas autoridades, em todos os níveis, em nós todos, essa capacidade de escutar o povo, de fortalecer, de responder um pouco os seus anseios e também de encontrarmos saídas melhores para a nossa realidade, para a nossa sociedade, né? Que o nosso povo, saídas mais justas, mais estáveis. Nossa sociedade que anda deveras cansada de violência, de instabilidade, de injustiças, de desemprego, de desigualdade, enfim, há muito se fez, muito já se tem feito, mas muito temos que fazer. E esta luta e essa conquista é fruto de esforço nosso, é fruto de diálogo, é fruto de parcerias, é fruto de respeito ao pensar diferente dos outros, etc. Mas é, sobretudo, também fruto de fé, de oração. Nós pedimos a Deus as luzes, porque sozinhos não podemos, né? Cristo já assinalizou isso. Então, assim sendo, eu prometo e rezo cada dia, coloco as intenções de toda
de toda a diocese, de todas as forças, de todas as autoridades, e tenho essa consciência de que nós, e peço também aos padres, e eles o fazem, e essa é a nossa missão. E aproveito para renovar o nosso convite para o grande momento festivo, lá do dia 8 de julho, dentro das possibilidades de estarem celebrando conosco, partilhando conosco esse momento festivo e alegre. Já temos muitas presenças confirmadas no nível de igreja, em todos os níveis. O senhor núncio apostólico, o senhor bispo da província, do regional, os filhos padres de Bom Despacho, e lá vai assim, graças a Deus, uma lista forte de presenças. Eu acredito, então, que umas dezenas de bispos, centenas de padres, de religiosos, de filhos da terra, e vamos fazer realmente um momento forte de amizade, de cidadania, de experiência eclesial, de sociedade que se reúne na fraternidade para mostrar como a gente pode construir juntos uma história, como, graças a Deus, tem sido essa bela história até agora. Que esse momento seja um marco importante nessa caminhada. Então, de coração, de sinceridade, meu compromisso de oração, ficamos eternamente gratos por este gesto, por esta atitude, por esta acolhida, por esse apoio, por essa iniciativa simpática que marca nossa caminhada e nossa celebração do centenário. Deus os pague, Deus os abençoe. Muito agradecido. Obrigado. Neste momento, o nosso bispo diocesano, Dom José Aristeu Vieira, irá fazer a entrega de 3 livros históricos que foram reeditados para as celebrações do centenário. Ele entregará oficialmente ao senhor prefeito municipal, Fernando Cabral, para que também faça a entrega à Biblioteca Municipal, onde toda a comunidade bondespachense terá acesso, e ao presidente da Câmara Municipal. Esses 3 livros, certamente já ouviram falar deles. Registra essa história inicial, os esforços, a reminiscência, a visita de Dom Manuel, onde ele descreve a presença em cada paróquia, a visita pastoral, levando a Nossa Senhora de Fátima. Depois tem também o outro livro, que é do município de Luz, o registro, então, do que aconteceu, escreve as histórias do município de Luz lá, todos, e, sobretudo, as comemorações de setembro de 41, a inauguração da catedral, que são contadas pela municipalidade. E o outro é uma história estatística do próprio bispado. Então, até o formato dos livros são originais, apenas tentamos fazê-los passar em cópias. Foi um belo trabalho do Instituto Histórico de Minas Gerais, com o apoio também da Prefeitura de Luz e de muitas pessoas de boa vontade, trabalho coordenado pelo Dr. Iácones Vargas, é um grande parceiro e trabalhador, que tem assim, ajudado muito nesse resgate deste momento histórico, e juntamente com muitas outras pessoas que têm colaborado. Assim, passo a vossas mãos esses livros. Reminiscências estão aqui. Obrigado, viu? Tá bom. Estávamos agradecidos, viu? Mais uma vez, pela homenagem. E o outro, então? Faz uma coisa. Sim. Isso.
o outro é para... Passamos depois, né, padre? Sim. Então, passamos para o senhor. Depois nós passamos para a cidade para as outras instituições. Com a palavra, o excelentíssimo prefeito. Hein? Fazer uma inversão. Vamos passar para os vereadores, tá bom? Deixar a palavra ali para os senhores vereadores que quiser fazer uso. Alguém quer se pronunciar? Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Para mim, essa noite, eu gostaria de cumprimentar a todos os presentes. Cumprimento todo o clero na pessoa do Dom Aristeu. A mesa eu cumprimento nas duas pessoas do representante do Executivo, senhor prefeito Fernando Cabral, senhor Vital Guimarães, presidente dessa casa, e salta aqui a presença do nosso deputado, Carlos Arantes. Cumprimento todos os senhores e senhoras, pessoas da comunidade que aqui estão hoje, nessa noite maravilhosa. Enquanto eu ouvia as palavras do padre Douglas, eu ouvia aí as palavras do padre Almerindo e do nosso bispo, Dom Aristeu, eu fiquei pensando, e me veio na mente uma música que todos nós cantamos, que todos nós lembramos, que é aquela, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E a igreja, com todos os seus representantes, com seus párocos, com seus padres, com as nossas irmãs, com os nossos leigos, ela consegue deixar esse perfume em nossas mãos. E essa noite, eu acredito que na alma e no coração de cada um de nós, do Legislativo, está esse perfume. E vendo cada um de vocês aqui hoje, isso me traz uma imensa esperança de que ainda nós acreditamos na força de alguém que tudo pode, que é Deus, independente de religião, de segmento. E é importante que os poderes não se esqueçam do poder maior, que é aquele que vem de Deus. Eu gostaria aqui de agradecer a Deus por viver esse momento, e acredito que cada um de nós também agradece. Eu gostaria de falar, Dom Aristeu, que esse perfume segue minha vida toda, porque o que a igreja tem feito em prol da nossa sociedade, eu vejo cada um seguir as nossos segmentos ali da nossa paróquia. Eu sou do Rosário, eu vejo cada um fazer o seu trabalho. Eu vejo os leigos visitarem as famílias, os doentes, e isso tudo acontece porque nós temos alguém que nos prepara, e na nossa região, essa pessoa é Vossa Excelência. Obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Dom José Aristeu, prefeito Fernando Cabral, presidente dessa casa, Vital Guimarães, caro deputado Carlos Arantes, o deputado mais presente em Bom Despacho, sempre. Não é o senhor que tem que agradecer a nós, Dom José Aristeu. Na verdade, é nós, os bons despachenses, que tem que agradecer ao senhor e à igreja, né, por estar presente com a gente aqui. A história de Bom Despacho e a história de Luz caminharam juntas, né? Há alguns anos atrás, me parece que no ano de 2014, como articulista, me deram uma tarefa de escrever um artigo sobre a importância de Deus, né? Eu sou católico por nome, né? Quando eu nasci, eu ia chamar Fernando Cabral, por incrível que pareça. Meu irmão é Laércio Cabral,
o meu outro irmão é Célio Cabral, e eu nasci Fernando Aparecido. Foi uma promessa da minha mãe, porque a minha mãe foi desenganada para não ter mais filhos. Na época, a tia do Fernando Cabral, a Alzirinha, falou com ela para não ter filho, e acabou nascendo Fernando Aparecido, né? E por ironia, né, acabou a Alzirinha não fazendo parto, eu nasci sem assistência médica, né? Foi pura sorte. E na época eu pesquisei e vi que em Portugal, acho que no ano de 2012, 2013, do Aristeu, desculpa, houve um congresso que se discutia, eu acho que o tema, me parece, era se Deus ainda tem futuro, né? Era uma pergunta, na verdade. E naquela época, eu lembro que um dos maiores teólogos do século XX, né, que eu acho que é Karl Rahner, ele disse, né, a morte de Deus seria a morte do homem, né? No momento que a gente discute então a importância dos caminhoneiros, né, o quão maior é a importância da igreja, né, para a humanidade, né? O que ele quis dizer? Se a igreja hoje fosse extinta, né, a fé, a devoção a Deus, não importa qual Deus você quer a sua fé, né, seria a morte do homem. Então, o que ele quis dizer? Se a igreja, se a fé, se a gente extinguir essa fé, seria o homem lobo do homem, né? O homem dizimando o próprio homem, né? Então, o papel da igreja ao longo da história, nós tivemos grandes guerras, grandes conflitos, a igreja sempre esteve de pé, em nenhum momento da humanidade a igreja balançou, né? Enquanto que os países formaram outros países, né? A igreja não, a igreja sempre foi una, né? Essa unidade é a coisa mais maravilhosa que a gente vê na igreja. Parabéns. Obrigado. 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 Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todos os presentes, Vossa Excelência, Reverendíssimo Bispo José Aristeu, em nome do qual eu cumprimento também todos os religiosos e religiosas que aqui estão, os colegas vereadores, senhor prefeito, nobre deputado, obrigado pela presença mais uma vez. Também refletindo sobre as palavras aqui proferidas, fico lembrando da minha infância, como sempre achei magnífico, bispo, fantástico, e chegava a ser místico para mim, ao presenciar e acompanhar, ouvir os ritos da Igreja Católica, as missas, aquelas palavras que eu entendia pouco, mas procurava refletir, os imensos templos, que são verdadeiras obras de arte, que nos levam a contemplar e a refletir sobre a própria existência e também a orar e pensar na parte espiritual. Isso sempre foi motivo de uma grande atração para mim, desde pequeno. Mas, muito mais do que isso, me chamava a atenção a grandeza da Igreja Católica nas suas ações e na sua presença pelo mundo afora, através das universidades, das escolas, da quantidade, do volume de pessoas formadas no mundo, a contribuição intelectual para a humanidade e também as suas ações de solidariedade, ações de ajuda, de alimento espiritual, mas também de ajuda nas dificuldades daqueles que mais precisam. Isso é o mais importante, eu acho. Isso realmente é o que foi aqui objeto e objetivo aqui desta homenagem. Reconhecimento, incentivo e apoio para que mais 100 anos pela frente possam vir, mas sempre direcionados, como o senhor sempre coloca, ungido para evangelizar os pobres. Assim como um pai de uma família precisa dar atenção diferenciada em momentos diferenciados para os seus filhos, os líderes religiosos, e por que não nós também, como vereadores, precisamos acolher e ajudar aqueles que mais precisam em momentos diferentes, pois as necessidades são diferentes. E a religião precisa estar realmente distante da vaidade, como o padre colocou, e eu acho que o senhor, como bispo, eu tive a alegria e a honra de estar presente naquela festa maravilhosa em Luz, na data de sua posse, a qual eu já percebi
em um primeiro contato com o senhor naquela época, que o senhor viria para deixar um grande legado aqui na nossa região e que realmente tem sido construído sempre seguindo essa premissa de ajudar os que mais precisam, de não ficar no comodismo assentado na cátedra, mas de realmente estar junto à população da região da qual o senhor foi nomeado, eleito para essa grande e nobre missão. Lembro aqui e cumprimento todos os padres de Bom Despacho da região. Lembro também dos queridos padres e bispos da cidade de origem da minha família, de Itapecerica, um grande berço aí do catolicismo brasileiro, Dom Gil, Dom Antônio, Frei Natanael, padre Frei Cláudio Van Balen, em Belo Horizonte também, do qual eu sempre assisti muitas missas, e de muitos outros religiosos que poderia aqui citar como exemplos que eu posso lembrar como modelo de referência para a nossa vida. E aqui, em especial, Padre Douglas, demais padres, Padre Denison, que está aqui conosco, valorizar e reconhecer o trabalho que vocês fazem. Todos os membros da igreja, o Vinícius Pedro, todos os colegas aqui que estão, que sempre ajudam, não estão como padres, mas são tão importantes para o corpo da igreja, vocês que fazem a vida, a igreja viva, o Cristo vivo, isso que é importante e que eu admiro. Então, eu gostaria de agradecer a possibilidade de participar com vocês na pastoral, junto com o Padre Denison, bispo, que faz um belo trabalho na comunidade do bairro São Vicente, sempre nos dando todo o apoio, apoiando aqueles que mais precisam. Então, meus parabéns, fica aqui o meu reconhecimento como vereador, como cidadão, mas principalmente como ser humano, pela presença de vocês em nossas vidas, representando aqui a nossa Igreja Católica, e agradecer a Deus por este momento maravilhoso aqui de confraternização, de união, de paz e amor. Isso é que é muito importante em nossas vidas. Então, muito obrigado pela oportunidade de saudar vocês aqui e contem sempre comigo. Obrigado, bispo. Muito obrigado, Fernando. Agradecer pelas suas palavras carinhosas e também que expressa a valorização da fé, do significado espiritual. Então, a você e os dois Fernandos, né, que se expressaram assim tão profundamente, tão carinhosamente, por um testemunho de fé, inclusive. Muito obrigado. Pelotas, presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, bispo Zé Aristeu, onde cumprimento todos os paróquios, senhor presidente, prefeito, deputado Antônio Carlos Arantes, aonde cumprimento toda a autoridade aqui presente. O momento é de nós reconhecer o trabalho da Igreja Católica aqui em Bom Despacho e toda a região. A Diocese de Luz, eu vejo uma referência na comunidade onde eu moro, que é a comunidade São Vicente, onde é a paróquia São Vicente de Paulo, onde hoje nós temos o Padre Denis, onde passaram vários paróquios, como o Padre Lúcio, o Padre Marcelo, o Padre Tiãozinho, sempre foi uma referência. Então, quero cumprimentar os líderes daquela comunidade, que sempre leva a evangelização àquela comunidade, e dizer que, nesses 100 anos, nós temos uma referência marcada naquele bairro, em Bom Despacho e região e no Brasil inteiro, e às vezes até no mundo, que é a nossa saudosa Irmã Maria, aonde sempre levava aquele sorriso, aquele trabalho, aquela vontade de ver o próximo sempre caminhar melhor. Então, aonde eu deixo registrado aqui, que é uma das referências maiores que aquela comunidade tem, e Bom Despacho tem, é a nossa saudosa Irmã Maria, aonde faz parte desses 100 anos da Diocese de Luz. Parabéns, bispo. Muito agradecido, vereador Marcelo. Parabéns, viu? Pelo reconhecimento. Fico feliz pela menção várias vezes das irmãs vicentinas, da Irmã Maria. Fico feliz e reconhecido. E dos padres, dos párocos, dizendo que o passado não é só passado, né? É presente, vem do passado, e ele que é a garantia do futuro, né? E bom. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Cumprimento o prefeito, o nosso bispo diocesano, Dom Aristeu, o deputado Antônio Carlos Arantes, e a todos aqui presentes. Eu tive o prazer de ser eleito
a vereador, e o primeiro dia depois da eleição foi ir à missa na Matriz, quando eu pedi muito a Deus que me iluminasse um caminho melhor na política, encontrar as pessoas sérias que realmente está à disposição de melhorar mais a comunidade para o povo. Onde eu me encontrei com o deputado Antônio Carlos Arantes, eu ficava prestando muita atenção, Antônio Carlos sempre mexendo com a mão ali, e o que será tanto que ele mexe na mão ali? Quando eu fui chegar perto, conhecer o Antônio Carlos Arantes, 1/3, uma pessoa muito católica. Eu tive o prazer de ir em Belo Horizonte conhecer ele lá com esse terço na mão. Ele não larga o terço. Depois eu fui a Brasília para me conversar com o deputado Meles, Carlos Meles, onde foi tirar uma foto, tinha um quadro na parede lá, uma homenagem do Papa João Paulo. Eu pensei, 2 pessoas que me colocou no meu caminho, onde eu quero caminhar junto. Pessoas católicas, pessoas que têm compromisso com o povo. Com o passar do tempo, eu tive um convite para ir até um encontro diocesano em Luz, aonde eu cheguei mais perto do bispo. Pessoal, muita gente lá, milhares de pessoas, onde teve uma procissão muito longa, pessoal perguntando se o bispo ia. Dom Aristeu foi caminhando tranquilamente, o pessoal falando, ele vai junto conosco. Pessoal muito carismática, parabéns pelo centenário dessa diocese. Parabéns, senhor bispo. Obrigado, senhor vereador Marcos. Agradecido. Também retomo o agradecimento à vereadora Rosimaire pelas palavras tão ungidas e testemunhantes assim desta sintonia espiritual. Muito agradecido. Eu peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereadora. Boa noite, público presente, o bispo, José Aristeu, colegas, prefeito Fernando Cabral, deputado Antônio Carlos, todas as autoridades aqui presentes. Eu gostaria de falar um pouquinho, porque quando eu vim para o Bom Despacho, o primeiro lugar que me acolheu foi a Santa Casa de Bom Despacho. Foi o lugar que me acolheu aqui. E, na época, a irmã Marinês, né, irmã Francisca, que Deus a tem, ela não está mais presente entre nós, mas ela vai ficar sempre presente na minha vida, porque é ela que me acolheu e que me chamou para trabalhar em Bom Despacho. E, posteriormente, trabalhando aqui na Santa Casa, a gente começa a acompanhar a história, né? E aí eu vi que o padre Nicolau Ângelo Del Duca, né, pesquisando, era o fundador. E, na época que eu estava na Santa Casa, foi comemorado esse centenário, né, da Santa Casa, que o padre Nicolau Ângelo Del Duca, ele que iniciou, né, as obras, várias coisas aqui na cidade foram ele. E lá a gente também tem a presença do padre Pedro, né, juntamente com as irmãs, que é uma pessoa assim, ímpar e que faz a diferença aqui no município de Bom Despacho. E o que eu gostaria de deixar registrado é que na bandeira de Bom Despacho nós temos a palavra fé, energia, trabalho. E eu vejo que a fé é o que nos move. Sem fé, sem Deus, a gente não é nada. E nesse momento que o país vive, dessa crise sistêmica que a gente assiste, o que eu peço é menos vaidade para os nossos governantes, né, para nós todos, que nós todos precisamos agora de humildade e que nós sejamos luz nesse momento de dificuldade. E eu parabenizo o senhor, né, a Diocese de Luz, por esses 100 anos, e que no dia 8 seja uma grande festa, e que Deus abençoe cada um de vocês, o trabalho que cada um de vocês fazem, porque a gente sabe que esse trabalho que vocês fazem, né, a fé, né, como nós temos na nossa bandeira de Bom Despacho, é o que nos move, é o que nos faz caminhar frente às dificuldades. Né, e que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Amém. Muito agradecido, vereadora Joyce. Obrigado
Fiquei feliz também da menção da irmã Inês. Aliás, a primeira cidade que eu visitei aqui da Diocese foi aqui, Bom Despacho. Justamente eu vim uma vez no aniversário da irmã Inês, celebrei, não me dou conta de lembrar os anos, mas eu celebrei lá justamente no aniversário, creio que pelos anos de 85, talvez. Senhor presidente. Pois não, Anderson. Senhor presidente, senhor prefeito, deputado Arante, né? Senhores vereadores, povo presente, que nos acompanhem pela internet. Quero dar os parabéns a todos, né, que estão sendo homenageados aqui hoje. E quero deixar um versículo da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, nas últimas palavras dele, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Quero dizer a todos que aqui tem homens de fé, né? Que Deus abençoe e uma boa noite. Boa noite. Muito agradecido. Obrigado por não lembrar essa palavra de Paulo, que é preciso ficar firme no combate, né? E guardar a fé e a esperança. Eu tenho dito sempre isso nesse momento que nós vivemos. É preciso muita humildade, como dizia a vereadora Joyce, muita fé, muita confiança, e para que a gente viva como um momento de esperança. Hoje, mais do que nunca, eu vejo a dificuldade de ser servidor do povo, de ser autoridade. Como é complicado e muito mais difícil. Antigamente, vocês estavam protegidos, ninguém criticava, ninguém dizia nada. Hoje em dia, nós todos que somos autoridades, temos de ser muito humildes e estar ouvindo muito, interpretando muito, discernindo muito, porque a voz de Deus é a voz do povo também, é a voz de Deus. Se a gente fechar os ouvidos, virar as costas, fica realmente impossível. Então, parabéns. Muito obrigado por todas as palavras, todas as manifestações. Com a palavra, o excelentíssimo prefeito Fernando Cabral. Senhor presidente, vereador Vital Guimarães, senhor reverendíssimo senhor bispo José Aristeu Vieira, deputado Carlos Arantes, senhoras vereadoras, senhores vereadores, irmãs, clérigos, público presente. Eu tenho pensado com frequência no papel que a igreja desempenha no mundo. E hoje, quando a Diocese de Aterrado completa 100 anos, é uma época propícia para algumas considerações. A igreja é um projeto de milênios. Tem estado entre nós há 2000 anos. Padre Douglas, com a sua verve, que muito impressiona, nos lembrava do que vem pela frente. Antigamente se dizia, na época que se rezava a missa em latim, que fosse per omnia saecula saeculorum, né? Por todos os séculos que virão. A igreja em Bom Despacho, ela é exemplar, ela é modelo, é paradigma. Nós temos paradigmas de humildade, como dito mais de uma vez aqui, uma coisa muito necessária para qualquer pessoa, em qualquer época, em qualquer lugar, mas principalmente para aqueles que, por algum motivo ou outro, ocuparam ou ocupam um lugar de destaque na sociedade. Nós temos uma missão a desempenhar, e essa missão só pode ser desenvolvida, desempenhada, realizada com humildade. E Bom Despacho, nós temos exemplos históricos
de humildade. Cito aqui, nem de longe, sendo exaustivo, a presença marcante que tivemos de 2 padres alemães, Padre João e Padre Henrique, que durante tantas décadas levaram o conforto espiritual para todo o município. Não importava onde a pessoa estivesse. Naquela época em que se andava em lombo de burro, em estradas intransitáveis, lá estava, por exemplo, o Padre João, celebrando as missas dominicais nos lugares mais distantes, Padre Almerino, enfrentando as maiores dificuldades, mas para levar uma palavra de fé, de esperança, de carinho, aquilo que em Bom Despacho era a população dominante, ou predominante, que era a população rural. E um exemplo, um ícone, um destaque muito especial, Irmã Maria. Irmã Maria era uma batalhadora incansável pelo bem do bom despachense, mas particularmente pelo conforto, pelo bem dos esquecidos, dos abandonados, dos distantes. Particularmente naquilo que na época dela, era o símbolo da pobreza, do afastamento social, das dificuldades, que eram os moradores do Quentasol, onde hoje se localiza a Escola Irmã Maria, onde, debaixo de uma árvore, ela começou não apenas a ensinar as primeiras letras, mas também a construir a própria escola. Abnegada, dedicada, presente, ia para o Quentasol de carroça, ia para o Quentasol a pé, ia para o Quentasol com o que fosse possível para acolher aquela população que era particularmente sofrida em Bom Despacho. É um exemplo de humildade e um exemplo de caridade. A mesma caridade que víamos nas Irmãs Vicentinas, na Santa Casa, onde durante décadas se desdobraram dia e noite para suprir todas as falhas que Bom Despacho tinha na falta de medicamento, na falta de médico, na falta de enfermeiras, e elas se desdobravam no acolhimento às famílias de Bom Despacho. Mas o que eu quero destacar hoje não é essa humildade do Padre João, da Irmã Maria, essa caridade, não é nem mesmo a humildade do Papa Francisco, que com tanto cuidado escolheu o nome que adotou no seu papado, mas sim a importância civilizatória que a Igreja teve por estas bandas. E isso, Dom Aristeu, nós podemos ir muito longe, muito longe, muito longe, quando na Idade Média havia supostamente baixado uma escuridão sobre a Europa, nos conventos, nos mosteiros, a luz do conhecimento, da sabedoria estava guardada e os monges copistas copiavam e copiavam e copiavam a filosofia dos gregos, os conhecimentos acumulados nos países árabes, preservavam. Quando a luz renasceu, quando veio o renascimento, a fonte era a Igreja, o repositório era a Igreja. E essa tradição foi mantida e chegou a Bom Despacho. A Igreja também devemos nos lembrar, se me permitem uma imagem, foi a primeira ONU que o planeta conheceu. E não é à toa,
e nós nos esquecemos disso permanentemente, e não podemos nos esquecer, que católico significa universal. A cristandade tinha um esforço de universalidade, de união de todos os povos. Esse mesmo esforço que vemos nas últimas décadas feitos pela ONU, ele já vinha sendo assumido milenarmente pela Igreja Católica Universal, portanto. E aqui não foi diferente, Dona Esteu. Quando a igreja aqui chegou, foi um facho de luz, foi um sopro de cultura. Essa mesma verve que vimos hoje no Padre Douglas, Padre Almerindo, nós tínhamos nos padres que aqui chegavam, com a cultura do seminário, trazendo não apenas a fé, mas também o conhecimento. Quantos professores tivemos aqui no ginásio, quando ele foi fundado, que eram padres? Não apenas para ensinar latim ou para ensinar grego, mas para ensinar matemática, para ensinar português, para ensinar a gramática. Quando nós montamos aqui em Bom Despacho, a igreja montou em Bom Despacho um pré-seminário, abriu as portas da educação para os mais humildes, que tinham muita dificuldade de conseguir uma vaga na única escola então existente, que era o Coronel Praxedes. Mas no pré-seminário, as famílias com maior dificuldade, menos abastadas, tinham acesso a um mínimo, a um módico de cultura, de educação, de alfabetização. E quando o seminário aqui, por circunstâncias diversas, fechou suas portas, as mesmas famílias que não tinham como mandar suas crianças para a escola, foram acolhidas no pré-seminário São Rafael, em Dores, no Dayá, sob o comando da Diocese de Luz, do Aterrado. Aliás, se a diocese se estabeleceu em Aterrado, porque Dores naquela época era uma cidade mais avançada do que Bom Despacho, por incrível que pareça, era bem mais avançada do que Bom Despacho. Então, quando a igreja sai mundo afora, cristianizando, evangelizando, ela não levou apenas a palavra de Cristo, ela levou o conhecimento, levou a cultura, ela desfez o mistério das letras. E quando nós pegamos no Brasil os jesuítas no Espírito Santo, os jesuítas no sul do Brasil, a missão educadora deles jamais poderá ser esquecida ou desprezada ou minimizada. Assim como aqueles que construíram a famosíssima coleção FTD no Brasil, de origem religiosa, o que nós vemos é que é um momento talvez de lembrar, Dona Esteu, que é muito apropriado talvez o fato do nome de Vossa Excelência ser Aristeu, que quer dizer exatamente excelência, que quer dizer exatamente ótimo, que quer dizer exatamente o melhor em grego. É um momento muito apropriado que essa cerimônia que aqui acontece hoje aconteça com uma pessoa que tem a dádiva do nome da excelência, o distinto. Antigamente, e não sou saudosista, nem proponho que voltemos àquela época, quando o padre propunha o início da missa e dizia introibo ad altare Deum, o coroinha respondia ad Deum qui letifica juventude mea, ao Deus que alegra a minha juventude. É esse papel de igreja que traz a luz da civilização e que traz alegria para os corações, que eu gostaria de comemorar
aqui hoje, dando os parabéns a esse nome tão apropriado, Diocese de Luz. Parabéns, parabéns. Agradecido. Obrigado. Quero agradecer particularmente por essa resenha histórica, lembrando o nome dos padres, a ação da igreja aqui, sobretudo no campo da educação, da cultura. Agradecido por esse reconhecimento. Deus seja louvado. Para isso mesmo que ela existe, foi criada para ser, não só para pregar o Evangelho, não só para levar fé, mas justamente para ser útil, para ajudar a formar a sociedade, para colaborar na cidadania, na formação em todos os aspectos, né, da pessoa humana. Muito agradecido por essa homenagem, essa contribuição cultural à educação, que de fato aconteceu. Muito bonita em toda a história da humanidade. O senhor Fernando também lembrava isso. Isso não é uma honra, não é privilégio, simplesmente cumprimos o dever e Deus ajude que cumpramos melhor, né? Com a palavra, o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, senhor Vital Guimarães, cumprimentar também toda a mesa aí, o Marquinho da Copasa, doutora Rose Santos, a Rose delegada, cumprimentar também a Joyce Quirino, Fernando Becker, Fernando Branco, o Anderson do Gás, o Marcelo Marigúcio. Queria cumprimentar Dom José Aristeu, o reverendíssimo José Aristeu. Queria cumprimentar também o querido amigo Padre Almerindo. Queria cumprimentar também o Padre Douglas, na sua pessoa, Padre Douglas, cumprimentar também todos os padres aqui presentes. Queria, inclusive, o senhor não fez aqui um discurso nem um pronunciamento, fez uma oração. Parabéns, viu? A doutora Rosa tinha me preparado, né, doutora Rosa? Mas realmente me surpreendeu. Querido amigo também, prefeito Fernando Cabral, que além de prefeito, né, gestor, grande gestor público, hoje mostrou também que é um grande professor. Parabéns, viu? Como sempre, surpreendendo. Queria cumprimentar também todos os padres, as irmãs, os leigos, aqui meus amigos também, Juliana está lá no fundo, Ricardo, enfim, todas as autoridades aqui presentes, todas as lideranças aqui presentes. E cumprimentar o Vital Guimarães, nosso presidente, cumprimentá-lo, dizendo dessa ação na hora certa, na forma certa e no lugar certo, né, na casa do povo, semeando aqui o espírito cristão, tão necessário. Porque é onde se semeia e planta o espírito cristão, as ações são justas, são honestas. E o espírito cristão, ele desarma as pessoas. Marquinho falou aí da minha fé, né, Marquinho? Eu digo o seguinte, sabe, Marquinho, nós não somos muito diferentes, não, mas da roça, né, simples, desarmado, e essa política é muito complicada. O terreno é muito escorregadio, sabe? E a única arma que eu vi foi a fé, para parar em pé, porque senão cai mesmo. E a gente pode até cair, mas que precisa levantar. E com fé em Deus, com gente boa do lado, como sempre digo, com seriedade, com trabalho, mas muito trabalho, a gente vai parando em pé e os escorregão que dá, a gente afirma e vai em frente. O próprio Papa Francisco, ele disse que, como o povo fala, não gosta de política, a política acabou. A política não acabou, gente. O que acabou é a politicagem, né? Mas a política é o poder para o bem. E é o que vocês estão fazendo aqui hoje. O poder de semear o espírito cristão na casa do povo. E aonde tem o espírito cristão instalado, a campanha da fraternidade, né? Fraternidade, superação da violência, né, do José Aristeu.
a violência fica longe do espírito cristão. Mas, infelizmente, como bem disse o doutor José Aristeu mais cedo, nós conversando, o mundo está confuso, né? Está nervoso. E para abaixar a poeira e abaixar esse fogo, é através do espírito cristão, semeá-los. Fazer com que eles penetrem no coração das pessoas. E comemorar 100 anos para Almerindo, o senhor que fez aí essa brilhante condução de todos esses eventos, né, para espalhar o espírito cristão por esta diocese de Luz, né, espalhar luz por esses 32 municípios, 460 mil habitantes, espalhando luz, né. Parabéns. É mesmo, é através de ações. Não adianta só falar, só mandar cartinha, mandar livro. Precisamos praticar, está no meio. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura, né? Então precisamos muito disso. E eu fico feliz de estar aqui no meio de vocês, nessa cidade Bom Despacho. E é bom nessa solenidade também que a gente aprende muito, né? O próprio Bom Despacho, eu não sabia que o Bom Despacho vinha de luz também, de sol, né? Falta água, mas não está faltando sol, né, prefeito? Mas não é falta água não, sabe, gente? Nessa diocese de Luz, tão iluminada por Deus, tem o Rio São Francisco, que é uma dádiva de Deus. Tem a Serra da Canastra, que fica na diocese de Luz, dos lugares mais bonitos do Brasil. Tem o melhor queijo do Brasil. E tem o grande povo, o povo do Brasil também, que faz a diferença. Então, estamos aqui juntos para comemorarmos e também para ser luz, para iluminar e levar esperança para as pessoas. Levar aí, para mostrar que ainda tem gente boa no meio da política, que a política ainda é ainda um grande instrumento para transformar e melhorar a vida das pessoas. Então, parabéns, que Deus dê muita luz para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor deputado, pelas palavras, pelo testemunho. Está com o seu texto na mão. A fé que remove montanhas e preenche os vales da esperança. Convidamos o presidente desta Casa Legislativa para o encerramento da cerimônia. Antes eu queria fazer um convite a todos os presentes para sair daqui e a gente ir lá para o Salão São Vicente, jantar juntamente com o Dom Aristeu. Foi feita uma janta lá, senhor, como diria o meu pai, o senhor não vai reparar, não? Né? Eu vou estragar essa janta, pode deixar. Mas o senhor pode estar certo que o tempero é amor. Obrigado. Né? Está lá o cozinheiro Bim, o senhor já viu falar? É cozinheiro da paróquia. Né? Uhum. E eu queria fazer um agradecimento especial às pessoas que aqui estão, porque essa é realmente a igreja, né? São as pessoas. Então, muito importante, quando a gente chega aqui numa reunião e tem um público para assistir, para ver o que a casa tem feito em prol da população. Como muito bem disse o Arantes, não está fácil, a vida do político não está fácil, porque, infelizmente, todo mundo é julgado do mesmo balaio, né? Eu até costumo dizer que as pessoas te olham, né, Aldair, como vereador, e ficam achando que você é aquele que carregou aquela mala de dinheiro lá, né? É uma coisa assim impressionante. Mas, de uma coisa nós temos a certeza. Tem que existir as instituições, a democracia pode não ser plena, mas nós vivemos num país democrático, e nós temos que fazer a nossa parte. E é o que nós fazemos aqui, viu, Dom Aristeu? Essa casa tem pautado
as suas ações norteada pelo interesse público, principalmente pelo interesse social. E hoje vai ser daqueles dias que eu vou chegar na minha casa, vou deitar e vou dormir um sonão, porque foi daqueles dias, vai ter sido daqueles dias que valeu a pena, né, como cidadão, como homem público, como representante do povo. É uma êxtase para mim, você pode estar certo. Sentar aqui ao seu lado, poder dirigir essa Casa de Vereadores, né, e fazer essa homenagem. Tenho certeza que, assim como eu, todos os vereadores aqui ficaram muito felizes com a oportunidade de fazer essa homenagem. Obrigado. Alguém já disse aí, e eu reitero, né, o senhor não tem que agradecer, não. Nós aqui, né, foi o Fernando que falou, né, Fernando? Nós aqui agradecemos essa oportunidade. Mas eu coloquei aqui, caros amigos vereadores, senhor prefeito Cabral, deputado estadual Antônio Carlos Arantes, presença marcante em todos os momentos importantes de nossa comunidade. Agradeço imensamente a sua presença nesta nossa homenagem. Padre Elmerino da Silveira Barbosa, senhores sacerdotes, nosso secretário de Obras, competente secretário de Obras, que chegou agora há pouco, queria registrar a presença, secretário de Obras e de Trânsito agora, né? Juliano. Público presente e querido reverendíssimo José Aristeu. É uma alegria imensurável para mim e tenho certeza aos demais vereadores dessa casa ter tido a oportunidade de fazer essa singela homenagem à Diocese de Luz. A Diocese de Luz tem uma história muito bonita, né? Politicamente, Dom Manuel levou todo mundo para cima e ajudou a eleger a primeira Câmara de Vereadores, né? É uma história muito linda. Escrevi mais aqui, preciso registrar. Mas, por fim, em nome do povo de Deus e de Bom Despacho, parabenizo a Diocese de Luz pelo seu centenário e pela linda história escrita e vivida nos seus 100 anos. E para o senhor José Aristeu, peço a proteção divina, muita saúde e muita luz para a condução de seu rebanho. Muito obrigado. Em nome de Deus, e nada mais havendo, eu declaro encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. Belo momento. Muito obrigado. Agradecer.